Graça, paz e misericórdia da parte de Deus. Nós estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa série de estudos nos símbolos da Confissão de Fé de Westminster. E nós hoje vamos trabalhar a terceira pergunta do Catecismo Maior de Westminster. A primeira pergunta que nós vimos foi: qual o fim supremo e principal do homem? E a resposta foi: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então essa é a razão da existência da humanidade. A razão da essência do homem está em servir e glorificar a Deus e no fim da sua jornada gozá-lo de vida eterna, de alegria indizível e cheia de glória. A segunda pergunta que nós vimos foi: de onde se infere, de onde se deduz que existe um Deus? E nós vimos que a luz da natureza no espírito do homem e as obras de Deus da criação revelam que existe um Deus todo-poderoso, perfeito, né? E a palavra de Deus fala que não é suficiente, né? Essas questões não é suficiente para dar ao homem aquele conhecimento que diz respeito à salvação da sua alma. Ainda que o homem olhe para a natureza, perceba em sua volta que existe um Criador, Deus, e o senso do seu coração, a lei gravada no seu coração, né? Do senso da consciência que existe um Deus. Essas coisas não são suficientes para revelar, para dar aquele conhecimento ao homem a respeito da sua salvação. Então, somente a palavra de Deus, o Espírito Santo, pode guiar o homem no caminho correto, no caminho que Deus mesmo estabeleceu para que o homem pudesse conhecê-lo, né? Quando Deus manifesta-se na Escritura Sagrada, né? Através do seu Espírito Santo. Então hoje nós queremos dar continuidade com a terceira pergunta, que é a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus para você? Né? Muitas pessoas não creem na palavra de Deus, dizem que foi criada pelo homem, o homem que criou, mas essa não é toda a verdade. A verdade é que diz que Deus se serviu de homens pecadores caídos, mas foram homens especiais. Vamos ver isso no final, né, no penúltimo momento dessa exposição. Então, vamos para a pergunta de número 3, que diz: que é a palavra de Deus? As Escrituras Sagradas, o Velho e o Novo Testamentos, são a palavra de Deus, a única regra de fé e de prática. Então Deus, né, colocou para o homem uma bússola, aquela que guia o homem para o objetivo maior e supremo da sua vida, que é glorificar a Deus. E eu gostaria de ler aqui a palavra de Deus, 2 Timóteo 3,16. A palavra de Deus, 2 Timóteo 3,16, que diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado, né? Instruído para toda boa obra. A primeira característica do que é a palavra de Deus é que a palavra de Deus é a Escritura Sagrada, né? Antigo e Novo Testamento, né? E é divinamente inspirada. Então, a palavra de Deus não é produto de locubração humana, da ideia humana. Deus se fez revelar e quis registrar sua vontade, a sua vontade ao homem. E ele fez assim, usando os profetas do Antigo Testamento e usando os apóstolos do Novo Testamento. Por isso que a Igreja de Cristo está fundada sobre os ensinos dos profetas e apóstolos. Então, aqui está a primeira característica do que é a palavra de Deus. É a Escritura que é divinamente inspirada. Ou seja, toda ela foi Deus que criou. Toda ela foi Deus que soprou. Foi toda ela que Deus guiou, moveu, né, os homens para escrever, né? Então, aqui tem para nós que toda Escritura, quando fala toda Escritura, é o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento.
O Primeiro Testamento, que é o Antigo, tem 39 livros, o Segundo 27 livros, ao todo 66 livros, uma vasta biblioteca inspirada de Deus. E nós temos aqui essa indicação do que é a palavra de Deus. É a escritura divinamente inspirada. Toda a escritura divinamente inspirada. E é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir o homem em justiça, a fim de que esse homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós temos essa referência aqui, o que é a palavra de Deus. As escrituras do Antigo e do Novo Testamento, toda ela é inspirada por Deus, soprada por Deus, guiada pelo Senhor, né? Então, vamos ver a segunda referência do que é a palavra de Deus aqui em 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 1, verso 19 e 21. 2 Pedro 1, nós temos essa referência. E aqui nos dá uma indicação, um indicativo, uma resposta para aqueles que não creem na Bíblia, dizendo que a Bíblia foi criada pelo homem, certo? Foi criada pelo homem, mas não foram homem, não foram qualquer homem, né? Foram homens separados por Deus, homens que Deus dotou de graça, sabedoria, inspiração, principalmente inspiração divina, para escrever, para registrar sua vontade ao homem. Então, 2 Pedro, capítulo 1, verso 19 diz: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que de dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Versos 20 diz: Sabendo primeiramente isto, o que? Sabendo primeiramente isto, o que? Diz Pedro, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade humana ou por vontade de homem algum, mas os homens santos, ou seja, separados por Deus, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então a palavra de Deus, ela foi escrita por homens, mas foram homens cheios do Espírito Santo, homens que Deus usou no Antigo Testamento, no Novo Testamento, né? E aqui temos uma advertência do apóstolo Pedro. E temos muito firme a palavra dos profetas. Então o apóstolo Pedro reconhece aqui a autenticidade, a autoridade, a inspiração da Escritura e menciona aqui os antigos profetas, né? Os livros que foram escritos, né? E diz que fazemos bem, né? Fazemos bem em estar atentos à palavra de Deus, à Escritura Sagrada, às suas advertências de juízo, mas como o seu amor revelado, a sua misericórdia revelada para aquele que se arrepende e vem para Cristo. Então ele diz aqui a palavra de Deus, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, a Bíblia Sagrada, é de particular interpretação. Ninguém de per si foi lá e escreveu algo. Não, Deus soprou. De que maneira? Né? Porque a profecia nunca foi produzida, a palavra de Deus nunca foi produzida por vontade de homem algum, né? Mas os homens santos, ou seja, os homens separados por Deus para essa incumbência santa de registrar sua vontade, esses homens falaram da parte de Deus, não por dele mesmo, mas falaram da parte de Deus, movidos pelo próprio Deus, né? Movidos pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e devemos dar crédito a ela. Devemos ter apreço, amor pela palavra, é o grande legado que Deus deixou para o homem. Então, vamos ver ainda a terceira referência que se encontra em Gálatas, capítulo 1, versos 8 e 9. Gálatas, capítulo 1, versos 8 e 9. Gálatas, capítulo 1, versos 8 e 9. Diz assim a palavra de Deus para nós: Mas ainda que nós, mesmo
diz o apóstolo Paulo, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que eu vos tenho pregado, anunciado, seja anátema, maldito, amaldiçoado, assim como vulo já dissemos, agora de novo também vulo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, seja maldito. Essa é a última referência para nós aqui, como exortação da palavra de Deus, que só existe um evangelho. Só existe um evangelho, o evangelho da cruz, o evangelho de Jesus. E Paulo disse, né, que nenhum anjo vindo do céu venha falando em nome de Deus, um outro evangelho. Isso não existe, isso não vai acontecer, porque Deus já revelou a sua palavra escrita. Só a escritura foi um dos gritos da reforma protestante. Somente a escritura tem autoridade sobre a igreja, sobre os homens. É a única regra de fé e de prática. Então Paulo diz, ainda que um anjo do céu vos anuncie, né, um outro evangelho, além do que eu vos tenho anunciado, seja maldito, seja anátema, porque Jesus veio revelar, né? Jesus foi a manifestação da vontade revelada de Deus, né? O Antigo Testamento anuncia a vinda do Messias, né? A vinda do grande profeta Jesus, do Deus homem, e o Novo Testamento é o cumprimento da profecia do Emanuel, o Deus conosco. E Paulo também se coloca como maldito se ele pregasse outra coisa, a não ser o único evangelho que ele conheceu, o único evangelho que Cristo deu para ele, ele seria maldito e considerava anátema. Então, aqui fica para nós que a palavra de Deus nos diz aqui para nós que só existe um evangelho, só existe uma escritura inspirada. É a palavra de Deus de 66 livros inspirados, não mais nem menos, 66 livros. Então isso, ou melhor, isso aqui representa a palavra de Deus. O conjunto de livros do Antigo Testamento, os 39, e o conjunto de livros, epístolas também, né, do Novo Testamento, que são 27 livros, inspirados por Deus. Essa é a única regra infalível de fé e de prática que o homem deve acreditar, né? Então, a Bíblia Sagrada é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Então, só existe o Evangelho. A palavra de Deus diz aqui, é anátema. Se uma pessoa vier pregando outra coisa, outro Evangelho, seja mal, né, dizendo que foi um anjo, que foi isso, que foi aquilo, como os Mormons, disse Joseph Smith, que o anjo Moroni revelou as tábuas de ouro na América. Isso é anátema, isso é maldito, isso é um falso evangelho. Não creia nisso, creia na palavra de Deus, no evangelho, frequente uma igreja de crente, né? Genuinamente evangélica, que preze pela fidedignidade da palavra de Deus, contida no Antigo e no Novo Testamento, a única regra de fé e de prática. Que você leia a palavra de Deus. A palavra de Deus, diz a palavra de Deus que ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então isso que representa a palavra de Deus, né? É o conjunto dos livros do Antigo e Novo Testamento, que é a Escritura Sagrada, né? E a única regra de fé e de prática. Então isso é o que é glorioso, é a palavra de Deus, contida no Antigo e no Novo Testamento. Que você creia na palavra de Deus, que você examine. Jesus diz, examinais as Escrituras, porque vós julgaste nelas a vida eterna. O homem precisa examinar a palavra de Deus. Examine a palavra de Deus. Comece a ler a palavra de Deus. Leia, né? Veja o que Deus tem para falar para você, né? Então examine a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Até um próximo momento, em nome de Jesus. Amém.